Deus te ama infinitamente. E sabe que se só restasse você aqui no mundo, Ele te amaria com a mesma intensidade? Pois é, ou seja, Deus te ama já infinitamente hoje, não tem um amor dividido com outras pessoas, mas é um amor pleno. E o amor de Deus já deve ser o suficiente, o bastante para alegrar o nosso dia. Basta que nós sintamos este amor. Só o amor de Deus nos basta. Então, que você possa hoje acolher este amor, viver aí no seu dia a dia e corresponder com a sua vida, com as suas atitudes, este grande amor de Deus por você. Então, vamos acompanhar o vídeo com muita atenção. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém. E aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje. Jesus está em Cesareia de Filipe, nos confins do território judeu. E ali Jesus, nessa região, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos falaram: olha, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outra ainda Jeremias ou algum dos profetas. Ainda hoje,
algumas pessoas confundem quem é Jesus. Se você, fizer a mesma pergunta para algumas pessoas, aí, aleatoriamente, não na igreja, não aquelas pessoas que vivem a fé, mas pergunte aí, pelo mundo afora, quem é Jesus? Algumas pessoas vão falar, olha, Jesus foi um grande profeta, foi um grande homem. Outros ainda vão falar, olha, será que Jesus foi tudo isso mesmo que dizem? Outros, será que Jesus mesmo existiu? E aí começam tantas perguntas, tantas pessoas que vão se perdendo aí na linha do raciocínio e não conhecem a verdade. Muitos, aliás, eu acho que praticamente todos conhecem esse nome, Jesus. Mas será que todos dão o devido valor e proclamam esta fé que Pedro proclamou neste santo evangelho de hoje, que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? A fé é um dom, é uma graça de Deus. Olha só, quando Pedro proclama sua fé dizendo tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o que Jesus fala? Feliz és tu, Simão. Primeiramente, ele é feliz, é uma grande alegria ao nosso coração quando reconhecemos que Jesus é o Messias, o nosso Salvador, o próprio Filho do Deus vivo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós e que Ele possa ser o nosso Senhor. Aí o nosso coração já se enche de alegria, como ele fala aqui a Simão, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E aí ele completa, porque não foi um ser humano que te falou isso, que te revelou isso, não, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, a fé é um dom, é uma graça que Deus nos concede. Para isso, nós temos que estar abertos a sempre rezar e pedir, Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa renovar diariamente esta minha confiança em Ti, te reconhecendo diariamente como Messias, o Filho do Deus vivo. O próprio Deus que se fez carne é o meu Senhor e meu Deus, que possamos proclamar isso e renovar esta nossa proclamação diariamente. Quando o Senhor vem ao nosso coração e nos pergunta na intimidade, no silêncio, diariamente, e tu, quem dizes que eu sou? Que a gente possa responder com muita fé e com muito amor, como teve Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida. Vamos reconhecer Jesus como o caminho, pois se não formos por Ele, não vamos chegar à verdadeira vida e não vamos conhecer a verdade. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vida em abundância, vida eterna. Jesus é aquele sem o qual a nossa vida estaria completamente perdida. Sabe por quê? Porque na sequência aqui desse santo evangelho, a gente vê que Jesus começa a mostrar aos discípulos que ele devia ir a Jerusalém, deveria sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Tudo isso era necessário para ele nos dar a vida, e vida em abundância, a vida eterna. Era, sim, essa sua missão, vir ao mundo e abrir as portas do reino dos céus para nós, pecadores. A distância entre nós e Deus era infinita, não tínhamos como passar para a proximidade de Deus, a distância era muito grande. E a partir de Jesus, não só se encarnando, mas também se entregando, morrendo por cada um de nós, carregando os nossos pecados, os nossos erros e ressuscitando, ele fez esta ligação, esta ponte entre Deus e o homem. Por isso ele é considerado o caminho. Ele é o caminho para que o homem se dirija por ele e aí sim chegaremos a Deus Pai. Ele é o caminho, é a verdade. A sua palavra é a verdade.
se nós não escutarmos a sua palavra, não seguirmos pela sua palavra as suas orientações, os seus pedidos, os seus mandamentos, vamos nos perder. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir daí, ele abriu as portas, se colocou como o caminho, como a verdade, como a vida, e agora cabe a cada um de nós fazer o quê? Escolher por este caminho. Por isso, como Jesus perguntou aos discípulos neste santo evangelho de hoje, e vós quem dizeis que eu sou? Ele pergunta a cada um de nós, para primeiramente proclamarmos essa nossa fé, com os lábios, com o nosso coração, com a nossa vida, e a partir daí, tendo esta certeza no coração, vamos seguir por esse caminho. Nós queremos seguir. Nossa, mas somos tão falhos, tão pecadores, erramos tantas vezes. Sim, Jesus sabe disso, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa condição pecadora, e por isso está ao nosso lado, ressuscitado, nos auxiliando sempre, está junto conosco. Diz aqui a Simão Pedro, depois que Simão Pedro, aliás, que Jesus fala a Simão que feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Depois do que Jesus fala, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra vou construir a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quem está junto com Pedro, junto com o Papa, junto com a sua igreja, não pode ter a certeza que está no caminho seguro. Não vai, por mais que a gente possa errar, falhar, vamos sim recorrer ao sacramento da reconciliação. Jesus diz aqui nesse santo evangelho de hoje, ele dá o poder das chaves a Pedro, ao Papa, esse poder que é transmitido para os apóstolos e também para os seus sucessores, ou seja, os bispos, os sacerdotes, o poder de governar e de perdoar. Não é o homem que perdoa, é o próprio Deus que perdoa através do sacerdote. E a gente vê aqui claramente neste santo evangelho de hoje. Por isso que é importante, Jesus reconhecendo a nossa condição, tem a plena certeza da nossa condição pecadora, nos deixou o caminho e os instrumentos pelo caminho para irmos nos corrigindo, irmos buscando o perdão de Deus, para nunca nos desviarmos. Às vezes a gente começa a se desviar, é hora da gente voltar e fixar o olhar em Jesus, que está diariamente nos perguntando, em vós, quem dizeis que eu sou? Que a gente possa renovar essa nossa proclamação diariamente, a proclamação de fé, e a partir daí, seguirmos sempre com Jesus. Se errarmos o caminho, vamos buscar voltar para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e pedir sempre o auxílio de Nossa Mãe Maria, de Nossa Senhora. Hoje nós lembramos de Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira dos alpinistas. E essa festa ela é conhecida como Nossa Senhora das Neves devido a uma história que um casal romano que estava pedindo à Virgem luzes para saber como empregar a fortuna deles. E aí eles receberam em sonhos a mensagem de que Santa Maria desejava que lhe fosse erguido um templo, precisamente num lugar do Monte Esquilino, que aparecesse coberto de neve. E isso aconteceu na noite do dia 4 para o dia 5 de agosto, em pleno verão. No dia seguinte, o terreno onde hoje se ergue aí a Basílica amanheceu inteiramente nevado. Por isso, Nossa Senhora das Neves, que ela possa sempre nos auxiliar em nossa caminhada, nessa nossa escalada da vida, degrau a degrau, para irmos crescendo no amor, crescendo na nossa fé e irmos a cada dia mais nos aproximando, vivendo esta comunhão cada vez maior, mais íntima com o nosso Deus que é Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Você gostou desta reflexão? Então, eu peço a sua ajuda curtindo o vídeo, comentando, deixando seu amém, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando por você que aqui acompanha o canal, que coloca os seus pedidos, as suas intenções. E na tela, clicando aqui no logo do canal Parábolas de Fé, você se inscreve e ativa o sininho. Você que já é um inscrito, o nosso muito obrigado. E deixe também aqui no final do vídeo mais uma sugestão aqui na tela, né? Mais um vídeo para você clicar e acompanhar aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!